Olá, você que acompanha as mídias digitais do Itatiaia Esporte e da Itatiaia, eu sou Rômulo Giacomin e hoje trago um convidado super especial. Você que é atleticano provavelmente vai se lembrar, um jogador que passou pelo Atlético, pelo Vitória e outros clubes brasileiros. Hoje trabalha no futebol do Botafogo de Ribeirão Preto e também está se aventurando em outra profissão, sendo ator da Netflix. A gente vai entender um pouco dessa história. Agora eu vou chamar um pouquinho o Felipe Souto, que é o nosso convidado. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo a Itatiaia. Olá, Rômulo. Prazer falar com você, nossos queridos ouvintes, né? E agora espectadores da Itatiaia. Muito bom bater esse papo aqui. Ô, Felipe, cara, saiu o trailer, né, do Brasil 70, a saga do Tri. E você já sabe da repercussão que teve, principalmente o seu nome, porque nós estamos acostumados a te ver ligado a futebol dentro das quatro linhas, né? E agora a gente está vendo a representação de você como ator. Você interpretou o Gerson Canhotinha de Ouro na série da Netflix. Inclusive, ficou muito parecida a caracterização. Parabéns ao pessoal, parabéns a você também. Então, para a gente entender um pouco como que isso aconteceu, como você apareceu para a área de atuação? Você que era ex-jogador, é ex-jogador, hoje trabalha com futebol, agora tá ali, ator da Netflix. Então, cara, foi uma aventura muito inusitada. Eu vivi a minha vida inteira futebol, né? Fui atleta profissional. Se contar toda a minha trajetória aí, desde meus 5 anos até agora, eu vou fazer 35, então quase 30 anos dedicados ao futebol praticamente de forma exclusiva. E o que aconteceu foi o seguinte: eu estava aqui no Botafogo, né, até o final de 2024, recebi uma proposta do Betim e decidi voltar a Belo Horizonte. Queria viver essa nova experiência num clube menor, né, de menor expressão. Tinha jogado o Campeonato Mineiro várias vezes pelo Atlético, na base e no profissional. E aí acabei voltando para o Betim para ter essa experiência e depois pensar o que aconteceria na minha carreira. Já tinha uma sondagem aqui do Botafogo para eu fazer uma transição de carreira aqui, mas eu queria jogar mais um pouco. E quando terminou o Campeonato Mineiro, eu tive algumas propostas que não foram muito agradáveis e permaneci ali aí em Belo Horizonte treinando na minha casa, esperando algum clube. No meio do caminho, surgiu eu recebi a ligação do Oswaldo Botrel, que foi meu assessor de imprensa durante toda a minha carreira e virou um amigo particular, porque ele tinha sido procurado pelo casting de uma produtora, que é a O2, de São Paulo. Eles estavam procurando possíveis dublês para uma série da Netflix. E aí ele passou o nome algumas pessoas assim que ele conhecia, né? Alguns jogadores, ex-jogadores e aqueles que não conseguiram virar profissionais apenas para essa função de dublê. E aí um dos nomes era o meu. Daí ele me ligou e falou: ó, cara, se alguém te ligar, não é trote. Realmente passou por mim, eu passei seu Instagram, né? Seu nome, enfim, seu contato. E aí, sei lá, uns 15 dias depois, me ligaram, lá da Netflix, da O2, né? E perguntaram se eu podia passar uma semana em São Paulo fazendo alguns testes e tal, e eu não sabia muito bem o que era. Até então sabia que era algo relacionado a futebol, mas não sabia o que era especificamente. E aí isso foi numa segunda-feira, na terça-feira eu fui a São Paulo e fiquei até sexta fazendo alguns treinos de futebol e uma espécie de preparação assim de teatro mesmo. Fiz até um teste, mas eu assim conseguia entender que tinha o Pelé na história, que tinha Rivelino e tudo mais, mas até então nem sabia que era sobre a Copa de 70, né? E aí no final dessa semana me chamaram novamente e perguntaram se eu poderia continuar fazendo testes. Eu não quis, até por uma questão familiar, né? Não queria ficar indo a São Paulo sem uma certeza do que aconteceria na minha vida. Ainda pensava em jogar futebol. Até nessa primeira semana recebi algumas ligações, algumas sondagens, e cogitei
sair de São Paulo e já ir para o clube direto, mas o olho não brilhou, eu não senti vontade mesmo de fazer isso, enfim. E disse que estava à disposição, mas que queria ficar em Belo Horizonte. Daí, um tempo depois, me chamaram novamente, informando que eu tinha sido aprovado nessa primeira semana para ser o dublê do Tostão e o Piazza como ator. Como ele não tinha, como o Piazza não tinha falas, seria mais fácil e eu participaria ali da preparação do elenco, principalmente para ser o dublê do Tostão. Isso foi no início ali do projeto, né, em abril. Eu fui para São Paulo, comecei a fazer todo esse processo e no meio do caminho houve um problema com o ator que faria o Gerson, né? E me perguntaram se eu poderia fazer devido às minhas características ali. Nos ensaios eu quebrava galho também, sendo os outros canhotos, né? Porque a seleção tinha ali o Tostão, o Gerson e o Rivelino, os principais ali do time. Então, muitas ações eram difíceis de fazer e eu tava ali tentando ajudar. Era difícil para mim também, né? Porque são grandes craques. Mas como por eu ser canhoto e ter sido atleta, não era tão difícil quanto era para os atores. E aí observaram que eu tinha uma condição de fazer o papel do Gerson, mas não tinha a vivência da atuação. Então, me convidaram para ser o Gerson no meio do caminho e me informaram que eu teria que pegar mais firme ali com a parte de dramaturgia, né? Fiz um novo teste, fui aprovado para ser o Gerson e comecei ali a me preparar. Então, algumas questões, como, por exemplo, o fato de ele ser carioca, né? Algumas coisas que são naturais assim da preparação de um ator, para mim era novidade, né? Era inédito e eu precisei me dedicar bastante. E assim foi. Depois de um tempo, começamos a gravar e até agora, né? Até ontem eu não tinha visto nem nada ainda do resultado dessas gravações, né? Vivia o dia a dia, mas não tinha visto nenhuma imagem oficial. Aí ontem a Netflix soltou as imagens. Tinha vazado que eu estava participando disso, inclusive você, Romulo, entrou em contato comigo, né? Eu informei que eu não podia Foi. falar Foi um nada, estouro porque aqui em não fui Minas, todo autorizado. mundo comentando. Gente, se lembra dele? Nossa, ele tá na Netflix, o que aconteceu? Aí bombou de vídeo nas redes sociais, você acompanhou bastante, todo mundo achou o máximo. Sim. Inclusive, nessa época, eu não podia falar nem que estava em São Paulo fazendo isso, né? Então, tem vários vizinhos, amigos, primos, que perguntavam, o que você está fazendo em São Paulo? Eu falava, não, estou fazendo um curso lá e tal, e nem entrava em muitos detalhes para não revelar, né? Só minha esposa, meus filhos, meus pais, assim, e pessoas mais próximas que sabiam do que realmente estava acontecendo. E aí, quando vazou, eu não pude esconder mais, né? Mas, por exemplo, a parte de caracterização, quase ninguém sabia. Eu andava de boné para todo lado, não, né, não postava nada, eram ordens assim da própria Netflix, né? Sob pena de quebra de contrato, enfim, o sigilo é muito importante para eles. E isso para mim e obviamente para todos os outros atores, né? Então, assim, foi até legal porque o Lucas Agrícola, né, que fez o Pelé e ficou muito amigo meu, assim, ele também não era ator. Vocês devem ter visto, né, no trailer. Quem não viu, veja. Ficou muito legal e assim a caracterização do Lucas o deixou realmente muito parecido com o Pelé. Muito, muito parecido. E nem os pais dele sabiam. Quando Caraca. o pai dele, a gente foi gravar uma cena no Canindé e não era nada de campo assim, e foi um dia muito especial, muito emocionante, que a produção, né, da O2 e da Netflix preparou uma surpresa assim, né, pro pai dele. Vamos lá para você ver o Lucas em São Paulo e tal, porque eles são do interior de São Paulo. E aí quando o pai dele chegou lá, viu o filho caracterizado e ali eles descobriram. Só que, cara, o Lucas já estava, sei lá, uns 4, 5 meses se preparando para ser o Pelé, né? E juntando todo o processo de recrutamento, seleção ali do personagem, né?
Ele já estava há 5 meses ali e nem os pais sabiam. Era algo muito sério. Então ali eu ainda tinha informações bem restritas, não pude conversar com você, né? E agora sim. Então foi basicamente isso. Ainda é uma aventura que eu não consegui digerir por completo, né? Assim, assimilar, Sim, porque foi algo realmente louco, assim, né? Na minha vida. Apesar de ter sido sobre o tema que eu já estou adaptado, né? Que é o futebol. sim. É um mundo novo, né? O mundo do audiovisual é um mundo novo, são pessoas totalmente diferentes, assim, das que eu tinha contato até então, né? De convivência e tal. Mas foi muito especial, foi muito bacana. Inclusive, uma dúvida que eu tenho é justamente como foi pra você, né? Esse negócio de ser ator, pegar falas, ter um texto, ter um roteiro, não poder errar, você acabou de falar, o que que era mais. Fica até na minha cabeça, o que é mais fácil, né? Marcar o Ronaldinho no treino do Atlético lá em 2012 ou se aventurar como um ator assim, pego de surpresa, podemos dizer, né? Comparar com o Ronaldinho é covardia, né? Ronaldinho é muito mais difícil. Mas assim, eu não tive tanta dificuldade com o roteiro, porque, primeiro, que eram falas mais curtas, né? E segundo, que o tema é familiar, sabe? Então, é linguagem de vestiário, hotel, Certo. aeroporto, jogo, né? Tem muitas coisas assim que são naturais assim no meu dia a dia, nos meus diálogos. É claro que tem a questão da época, né? As gírias, o carioquês, né? Do Gerson, tem algumas coisas que são fatores que poderiam complicar e exigiam, né? Exigiram a minha concentração maior, né? A minha atenção, ali, o meu cuidado. Por outro lado, era legal porque ali havia muito ator carioca e alguns personagens mineiros, né? Por exemplo, o Tostão é mineiro. Sim. E eu ajudava o ator que fez o Tostão, né? Que é o Ravel Andrade, e outros ali como o Guilherme Ferraz, que é o Jairzinho, o Daniel Blanco, que é o Rivelino, que são cariocas, me ajudavam com as falas do Gerson ali. E também as pesquisas, né, cara? Sim, tinha muita coisa que são gírias que se falam hoje e na época não se falava, né, ainda, e coisas que se falavam antigamente e hoje já não são faladas mais. Então, também faz parte do processo. Isso dificultava um pouco, mas acabou não sendo algo tão complexo, porque justamente era uma linguagem de futebol e a ela eu já estou habituado, né? Você falou um pouco do elenco e vocês representaram craques dentro de campo e tem alguns craques lá da atuação, né? Tem Bruno Mazeu, Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Carioca. Como que foi conviver com um novo ambiente que não era de vestiário, era de atores? Como que era esse convívio? Muito diferente, familiarizado pela linguagem, mas fora das câmeras, como que era para você estar ali se envolvendo com esses craques da atuação, né? Então, essa, assim, foi uma parte um pouco mais difícil, assim, né? Mas não difícil sob um ponto de vista ruim. Difícil apenas porque era muito diferente. A linguagem das pessoas é diferente. Ah, sei lá, a cultura mesmo, né? O modo de viver, as opiniões, as expressões, a rotina. Por exemplo, a rotina no audiovisual são 12 horas de gravação, 1 hora de almoço, mais 12 horas de gravação. Eu nunca treinei 12 horas na minha vida direto. Então, assim, eu tinha que ficar à disposição durante esse tempo todo. E eles já estão acostumados, né? Por outro lado, quando a gente fazia algo dentro de campo, eu não cansava tão rápido, né? Eu conseguia fazer com mais naturalidade e eles tinham, obviamente, mais dificuldade de fazer. Mas assim, a rotina e a convivência com essas pessoas, aí não só os atores, né? Pô, nunca tinha me maquiado na vida e dessa vez me maquiei, né? E me maquiava todo dia. Caracterização, né? Você imitar alguém, né? Você reproduzir o que alguém fez, eu também nunca tinha feito. E aí tive que fazer a partir dali, né?
Então, não só a fala, mas os gestos, a forma como coloca a camisa para dentro do calção, coisas desse tipo. E estar ali também ao lado de referências, né? Você falou aí, o Mazeu é uma grande referência que eu tenho, né? Principalmente porque, filho do Chico Anísio, o cara muito envolvido na comédia, um ator renomado, mas também um diretor, um cara que vive o audiovisual desde que nasceu, né? Por influência do pai, da mãe, enfim. O Santoro, né? O Rodrigo, que é um cara, né, dos melhores atores aí brasileiros de toda a história. É um cara que fez filme em Hollywood, enfim, tem muita gente. Cara, os diretores, né? Paulo Morelli, um cara enorme, Pedro Morelli, enorme, Kiko Meirelles, enorme, né? Roteiristas, operador de câmera, eles conseguiram ali reunir o Martim, né? Que é um cara que você mesmo elogiou aí, que era o meu caracterizador, né? Caracterizador principal ali, né? O chefe da equipe. É um cara fenomenal, assim, diferenciado. E foi ele que conseguiu me deixar parecido, deixar os outros também parecidos, né? Ele era o mentor ali das meninas. Então, é muita gente, assim, de nichos completamente diferentes. Mas, assim, cara, é uma rotina muito desgastante e muito intensa. Então, rapidamente eu me ambientei, fiz amigos. A maioria dos atores morava no mesmo prédio ali, né, no mesmo flat, porque quase todos eram de fora. E aí a gente estava junto o tempo inteiro, né? Ia junto, almoçava junto, passava a gravação ali junto, durante a preparação também. Enfim, essa parte foi no início mais difícil, mas depois fluiu. Me corrija se estiver errado, são 6 episódios? 5. 5 episódios. E se você puder trazer alguma coisa do que a gente pode esperar dessa série, algum mini spoiler, alguma coisa que você achou interessante ali na série você acha que o público vai gostar, você tem algo que pode falar pra gente? Cara, assim, o que eu posso falar é o que tá no trailer, né? Assim, tem esses atores, né, grandes que você citou. Tem toda a questão da produção que eu me assustava todos os dias, né? O tamanho do projeto é algo realmente grandioso, muitos detalhes mesmo. Assim, eu passei a valorizar o trabalho de profissionais que eu nem sabia que existiam. Sim, gente competentíssima em várias, né, em todas as áreas, na verdade. A reunião de pessoas capacitadas mesmo para fazer um projeto desse tamanho. Então, o que eu posso dizer é que vai ser uma série muito legal. Já é, né? Já virou uma realidade. Então, a partir de 29 de maio, quem quiser assistir, quem gosta de futebol, quem gosta da seleção brasileira, quem acredita na seleção brasileira, quem viveu a Copa de 70, né? Eu acho que o mais legal de todo esse projeto, e aí o que eu vou falar vale muito mais do que o próprio spoiler, né? É uma série que vai abranger pessoas de todas as idades, assim, sabe? Gênero, idade, gosto ou não por futebol, né? Porque, claro que não vai falar só sobre futebol, né? Tem atores ali, tem personagens, enfim. Mas quem começou a acompanhar agora, quem já acompanha há 80 anos o futebol e lembra da Copa de 70, vai gostar, sabe? Todo mundo, assim, vai curtir, porque nos remete a uma época em que o Brasil se destacou muito no futebol mundial e com personagens icônicos, né? Pô, você pensar o Zagallo, foi o treinador daquela seleção, cara. O Zagallo é um ícone, assim, né, do futebol brasileiro. O próprio Pelé, gente que a nossa geração, né, não conheceu tão bem, como o caso do próprio Gerson, Jairzinho, a gente já ouvia falar desses caras, mas não sabia quem era. Então, a série vai trazer quem foram esses caras mesmo, sabe? Então, acho que mais do que isso,
Eu não sei nem como falar, não é nem que eu não posso falar, mas eu não sei nem como falar, porque já E- ficou bem claro ali pelo trailer que vai ser um sim. negócio legal. E é ano de Copa, né? Até Então, mesmo, eu não comentei aqui do Adnet. Eu não tive a possibilidade, né, a oportunidade de conversar com ele. Mas é um cara que deu para ver ali claramente que ele tá participando mesmo, né? aham. Pô, e é uma referência também. Sim, sim. Então, assim, cara, eu tô ansioso, eu acho que vai ser um projeto, para mim, com uma experiência de vida bem, bem legal, assim, né? E para quem já é do meio, porque, assim, uma coisa eu posso falar, várias pessoas comentaram que, mesmo tendo muita experiência no audiovisual, nunca tinham visto um projeto dessa magnitude, desse tamanho. Então, por aí eu já presumo que seja, de fato, enorme, assim, muito Sim. especial. E é ano de Copa, bom que vai trazer um pouco desse espírito com a seleção brasileira. Ô Felipe, agora falando um pouquinho da sua vida atual, né? Você está trabalhando no Botafogo, aí no interior de São Paulo. Como que tá a vida aí, o trabalho? Conta um pouco pra gente como tá a sua vida atualmente aí, profissionalmente. Então, Romulo, eu joguei até o Mineiro, né, como eu tinha respondido anteriormente, e quando acabou o campeonato, eu tive um convite do presidente aqui do Botafogo, que é o Adalberto Batista. Na verdade, eu tive esse convite antes de sair daqui, porque fiquei 3 anos no clube e eu senti que o ciclo encerrou, né? Foi um papo bem legal ali. Chegou a hora, né? Vou voltar. Tenho minha residência em Belo Horizonte, quero voltar para lá. Aí recebi o convite do Betim, decidi ir para aí. E quando acabou o Campeonato Mineiro, antes de eu aceitar esse convite da Netflix, da O2 da Netflix, eu conversei com o Adalberto e ele quis que eu voltasse novamente. E eu falei com ele que ainda não era a hora, que eu queria jogar mais um pouco, eu ainda me sentia bem e, de fato, no Campeonato Mineiro do ano passado eu fiz todos os jogos, então eu tinha bons números para continuar, enfim. Quando aconteceu o convite, né, e eu fui para São Paulo e comecei a preparação, eu usei aquele momento, né, aquele período para me testar, assim, sabe? Será que já chegou a hora de eu parar de jogar? Será que ainda posso, né, ficar mais um tempo no futebol? Meus olhos ainda brilham quando eu vejo algum jogo, quando eu recebo a ligação de alguém, quando eu falo sobre jogar e tal. E eu já via que aquilo ali já não era mais da mesma forma. E assim, quem me conhece, quem trabalhou comigo, quem esteve comigo, sabe que pode falar que eu sou bom ou ruim de bola, né? Cada um vai ter a sua opinião. Joguei bem no Atlético, joguei mal no Atlético. Eu fui um talento desperdiçado ou não, eu era muito ruim mesmo, eu dei foi sorte. Cada um vai ter o seu pensamento e ainda mais hoje que a internet deu palco para todo É, mundo, né? Falar o que mas pensa. você, ô Felipe, você era muito querido aqui no Atlético, a torcida. Eu lembro que tinha assim, um carinho por você ter sido formado. Você chegou no Atlético que em 96? 96, sim. 96, foi alçado em 2009 profissional. O torcedor tinha um carinho com você, eu lembro ali quando você foi alçado, e você também fez parte daquele Atlético de 2012 que, querendo ou não, inicia a transição para a era mais vencedora do clube, né, que perdura até o outro dia. O Atlético ainda segue disputando títulos, então assim, você foi um jogador marcante, tanto que você aparecendo na série da Netflix esbombou tanto, né? Principalmente aqui em Minas com o pessoal do Atlético. Claro, claro. E assim, cara, eu sou muito grato a isso, sabe? Eu guardo com um carinho enorme, enorme mesmo, porque, pô, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, nascido e criado na base do Atlético. Pô, eu joguei no clube em que eu fui criado, né? Clube do Coração. Ah, faço o meu primeiro gol num clássico, né? Na Arena do Jacaré.
com meus pais, minha namorada, que hoje é minha esposa, minha irmã, assistindo o jogo, presentes. Sim, eu realizei muitos sonhos e eu guardo cara, um carinho enorme mesmo pelo que a torcida sempre fez por mim, assim, né? Por uma consideração, pelo carinho, pelo respeito. Sou muito grato, mas assim, o que eu quero dizer é que teve muita gente que não me viu jogar, teve muita gente que não Sim, lembra e sim, tal. sim, E sim. assim, e mesmo os que lembram, Romulo, é difícil, né, cara? Hoje Sim, todo mundo tem uma opinião e nós temos que de fato sim, respeitar, porque, né, eu também tenho a minha opinião sobre outros jogadores exato. e posso expressar, mas tenho, né, claro. Mas o que eu quero dizer é assim, que eu sempre fui muito profissional, muito intenso, muito dedicado. Isso ninguém pode, assim, contra-argumentar, sabe? Claro. Eu tenho claro isso para mim que, pô, eu me dediquei ao máximo na minha profissão. Se foi ou não foi suficiente em determinados momentos, paciência, mas da minha parte isso não faltou. E aí, quando eu vi que, mesmo tendo alguns convites, eu não iria com essa mesma dedicação, com essa mesma vontade de fazer acontecer, foi a hora que eu ainda tô novo, eu ainda tenho saúde, ainda, pô, o salário é bom, cara, mas não faz mais sentido, sabe? Não faz mais sentido. Conversei com o Cristiano, né? Cristiano Oskin, que foi meu empresário a minha carreira inteira e é um amigo querido, é um cara que eu considero como um segundo pai, é meu padrinho de casamento, padrinho da minha filha. Cheguei para ele e falei, cara, não dá mais. Ele ficou chateado, ele falou, não, cara, dá, eu acredito em você, eu sei do seu profissionalismo, você tá bem ainda e tal. Mas já não sentia mais aquela mesma vontade e decidi parar. E nesse meio tempo, gravando ainda, eu recebia uma ligação do Adalberto, me chamando para ser gerente aqui no Botafogo, né? Gerente de futebol. Eu, durante a minha carreira, fiz alguns cursos, né? Me preparei, assim, dentro do possível, para fazer algo relacionado à gestão após a carreira de atleta. E vi nessa oportunidade, uma grande oportunidade de iniciar uma nova carreira num clube em que eu consegui construir uma história, né, também como atleta, uma cidade que dispensa comentários, né, uma torcida também que ah, me tem aqui como uma referência dentro de campo, né, e nessa questão também de respeito à instituição, porque uma coisa também que, né, a torcida do Atlético e de todos os outros clubes que eu defendi, que eu sempre prezei muito, né, porque o que eu recebi dos meus pais e eu nunca vou abrir mão, é respeitar a instituição, respeitar as pessoas, ser educado, ser correto, né, ser honesto, que é o básico, mas que nem sempre é visto, né, acontece. Então isso também é uma coisa que eu guardo com muito orgulho da história que eu construí como atleta e foi o que abriu a porta para eu vir para cá, nessa nova função. E aí, em novembro, no final de outubro, novembro, quando acabaram as gravações, eu vim, participei da reta final da Série B. Nós não caímos, né? Que era quase que um milagre, mas nós não fomos rebaixados. E estou aqui como gerente, estou aprendendo no dia a dia. Tem um cara aqui que, além do Adalberto, tem um cara aqui que me ajuda muito, que é o nosso diretor, que é o André. Eu gosto de nomear, né? Porque são pessoas que marcam, né, a nossa vida, e o André Leite é um cara que tem me dado oportunidade, tem me ajudado. E estou aqui aprendendo na prática como é ser, né, atuar nessa função mais de bastidores assim do futebol. Tô feliz, tô gostando e espero construir uma carreira legal também nessa área. Muito legal, muito bacana o seu relato aí também de aprender, redescobrir outra profissão. E esse ano tem a Série B, que parece que cada ano a Série B fica mais difícil, né? Fortaleza agora, Goiás, Atlético Goianiense, muito time forte. E, ô Felipe, o nosso tempo tá acabando, mas antes eu gostaria de saber duas coisas de você pra gente finalizar. Primeiro, se você ainda acompanha o Atlético que a gente citou aqui, que é o nosso lado mineiro aqui,
A nossa lembrança de você é no Atlético, com a camisa do Atlético. Se você já esteve na Arena MRV. E também se você ainda gostou de ser ator, tá a fim de tá aberto para mais, a gente pode te ver nas telas novamente futuramente. Como que você está pensando esse ramo agora que você criou aí da sua carreira? Cara, essa pergunta é engraçada porque eu tive que me caracterizar, né? E obviamente cabelo, né? Barba, tudo era de acordo com o personagem. E uma das coisas que eu falava direto era Bela que, pô, costeleta, viu, agora. Felipe? Você viu? Bela costeleta. É, então, a costeleta todo mundo tinha que ter, né? Porque na época os Sim, caras tinham, e aí nem era um sim. diferencial, mas assim, calvo poucos eram, né? E no meu caso era. Então, eu ficava brincando que já estava pronto para ser alguém em 94, em 2002. Pô, tô aqui, né? Se quiserem, eu já sei como é ser diferente, sabe? Verdade, verdade. Mas assim, cara, como foi. Assim como. Pô, se eu tivesse dando uma entrevista para você aqui em fevereiro, março de 2025, a gente nem falaria sobre isso, né? E agora a gente está falando porque aconteceu e aconteceu do nada. Então eu também não posso falar que não, nunca mais vai acontecer. Pô, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que eu tenho que focar, e hoje eu estou muito focado aqui no meu trabalho, no Botafogo, fazendo o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho, né, para que quando eu tiver condições melhores, eu possa ser ainda melhor. Esse é um lema, uma frase que eu gosto de usar, mas eu estou aberto a convites, não sei, né, o que vai Futuro a Deus acontecer, mas pertence, hoje é né? o meu. Exatamente. Hoje eu estou muito feliz aqui e quero deixar um bom legado no clube, não só na parte de futebol, mas também humana, né, que é tão importante. Agora, com relação ao Atlético, eu tenho hoje, né, tenho amigos ainda no clube, tem profissionais no clube hoje que jogaram comigo, né? Tem o Leonardo Silva, tem o Verdade. Lima, tem profissionais ali que trabalharam comigo, né? Desde a base, por exemplo, o Evandro, nutricionista, que é um amigo que eu tenho desde a base, né? Trabalhamos juntos. Roberto Chiari, fisiologista, o Guilherme, fisioterapeuta, o Ricardo Seguins, que é um amigo pessoal meu, que é preparador físico. Cara, tem muita gente com quem eu converso, alguns atletas também. O time tem tido, né, uma dificuldade para engrenar. Eu acho que é natural, porque se toda hora você muda o comando, a cada momento você vai ter metodologias diferentes e nenhuma metodologia dá certo sem tempo. Eu entendo que o resultado ele dita muita coisa, principalmente em times do tamanho do Atlético, né? Eu acho que se nós olharmos ali, o Cruzeiro também tem passado por uma turbulência, porque mudou o comando, muda o jeito de entender futebol, de treinar futebol, de jogar futebol. No caso do Cruzeiro, menos porque mudou né, poucos atletas mudaram, mas o Atlético contratou muitos jogadores. Então, só que a torcida não tá nem aí para isso, a torcida quer ganhar e muitas vezes a própria imprensa quer ver a vitória e não dá tempo para o trabalho acontecer. Não vou dizer que eu concorde ou discorde, porque eu não estou aqui para isso, né? Da saída do Sampaoli, da chegada de um novo treinador, porque eu não estou ali para tomar as decisões, mas vai depender do tempo, né, do trabalho. Nenhum treinador consegue colocar seu trabalho em prática em uma semana, em 10 dias, em 3, 4 jogos. Isso é humanamente impossível. Assim como também o jogador ele não chega e joga e é o melhor. Nem sempre isso acontece. Quando acontece, ótimo, mas nem sempre é assim. Então, é necessário ter sim paciência, ter sim passar confiança, passar credibilidade para quem está trabalhando, avaliar o dia a dia, é óbvio, mas saber que os frutos eles demoram um pouco a chegar, né? É o famoso processo de plantio e colheita. Mas eu continuo acompanhando, continuo torcendo
pelo Atlético, mas também pelo futebol mineiro. Já já vou enfrentar o América, né? É a segunda rodada da Série B. É um clube que eu, claro que vou acompanhar mais, porque é um adversário meu aqui. E também tenho amigos lá. Você perguntou sobre a Arena. Eu fui ano passado, num jogo na Copa do Brasil. Fui a alguns jogos também no Campeonato Mineiro, ali, que era no Mineirão ainda, né? Que o Atlético estava mandando jogos. Eu acho que é uma situação que parece muito com o que eu estava falando sobre parte técnica e tática. Vai ser difícil o Atlético, assim, não vai ser da noite para o dia, né? Vamos colocar assim, fazer da Arena a sua casa em termos de identificação, em termos de força mesmo, né? Como foi no Independência ali em 2012, e isso eu posso falar com propriedade porque eu estava presente. Eu acho que está tendo um pouco dessa dificuldade, né? Tem deixado um pouco a desejar ali dentro de campo, mas faz parte até mesmo de uma questão cultural da torcida encarar, né, ela entender que a Arena é a nova casa do Galo, né? Enfim, eu achei o estádio maravilhoso, nível europeu, né, em todos os aspectos, mas na parte do jogo em si, uma coisa que eu particularmente não gosto, mas que já é normal, é o gramado sintético, mas também não estou aqui para mandar ninguém trocar, é apenas uma característica que eu não sou muito fã, mas enfim, tá aí. E essa questão da identificação, né, de se transformar em um terreno assim, hostil para o adversário, eu acho que isso também demanda tempo, demanda o engajamento da torcida, e a torcida é muito grande, é muito fiel, já sofreu demais e também tem vivido momentos bons, isso é inegável, né? Quem diria que sei lá, 20 anos que o Atlético disputaria a final de Libertadores, né, como foi há menos de 2 anos, e não conseguiu, e aquilo ali virou crise, sabe? Então, eu acho que é um processo de transformação do clube, e que vai acontecer como acontece em tantos outros, mas que todo mundo precisa ter paciência, porque se não tiver, infelizmente, vai ser difícil dar bons resultados. Tá certo. Ô, Felipe, muito obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Sempre que isso aqui é sua casa, Itatiaia está sempre de portas abertas para você. Quando estiver em Belo Horizonte, manda um zap para o nosso cafezinho, tá? E todo sucesso do mundo para você na sua nova profissão aí no Botafogo. Também nas telinhas, quem sabe a gente volta a te ver. Vou ver se dou um review lá, hein, sobre a série, fazer um react, quem sabe. Mas é isso, um abraço para você e é isso. Muito obrigado. Romulo, eu que agradeço, obrigado pelo carinho, né, pela consideração, pela oportunidade também. Desculpa porque eu falo muito, talvez eu tenha Tá em cortado um casa. pouco sua pauta, mas foi um papo muito, muito bacana. Espero que as pessoas se agradem e também em novas oportunidades a gente fale sobre esse e outros assuntos. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Felipe. Um abraço e até a próxima.